Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nunca pensei que férias pudessem mudar completamente a minha forma de encarar as viagens. Antes desta viagem, eu era o tipo de pessoa que acreditava que sair da sua zona de conforto, perseguir experiências e ver o mundo era a melhor forma de liberdade. Trabalhei duro, economizei com cuidado e prometi a mim mesmo que, pelo menos uma vez por ano, eu deixaria as rotinas da minha vida para trás e exploraria algum lugar novo. No verão de 2018, quando o calor sufocante de São Paulo parecia ainda mais pesado que o normal, convenci minha namorada Camila de que precisávamos escapar por uma semana. Nós dois estávamos exaustos. Ela trabalhava longas horas como enfermeira, voltando para plantões noturnos seguidos, e eu estava me afogando no caos de fim de ano do meu escritório de contabilidade. Éramos jovens, ainda na casa dos 20, e, sinceramente, desesperados para sentir que a vida não era só trabalho, contas e desabamentos na cama. Camila hesitou no início. Ela tinha essa veia responsável que sempre a fazia pensar em cenários hipotéticos, mas eventualmente a convenci com um discurso simples: sol, mar, comida à vontade, caipirinha sem fim. Uma semana só nós dois. Reservamos um pequeno resort em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Não era nenhum dos grandes nomes chamativos, mas um all-inclusive mais barato que encontrei online, com boas avaliações. As fotos pareciam o paraíso. Água turquesa, areia branca, coqueiros se curvando em direção ao mar, com redes esticadas entre eles. 7 noites por um preço que parecia um achado. Até lembro de dizer em voz alta, meio brincando: Camila, esse lugar é uma pechincha. Se for real, talvez nunca mais voltemos para casa. Ela riu e me beijou, e pela primeira vez em meses senti que talvez tudo fosse ficar bem. Quando pousamos em Recife, o ar quente nos atingiu como se tivéssemos aberto a porta de um forno, mas da melhor maneira possível. Meu moletom e jeans pareciam ridículos, e Camila imediatamente prendeu o cabelo para trás, murmurando: Deus, como eu senti falta desse clima. O transporte até o resort era saculejante, serpenteando por longos trechos de estrada que cortavam paredes infinitas de Mata Atlântica. O motorista era simpático o suficiente, mas falava pouco. De vez em quando ele apontava pela janela para algumas barracas de frutas ou pequenas cidades, murmurando coisas que mal entendíamos. O resort em si era exatamente como anunciado. Prédios coloridos em tons de amarelo e coral, 3 piscinas espalhadas pelo terreno e o oceano logo adiante. Não era nenhum 5 estrelas de luxo, mas era lindo, e a equipe nos recebeu com aquelas bebidas de boas-vindas que derretem rápido demais, mas que mesmo assim fazem você se sentir no paraíso depois de uma longa viagem. Os 2 primeiros dias foram maravilhosos. Acordamos tarde, relaxamos na piscina, bebemos demais no jantar e voltamos cambaleando para o quarto com o som das ondas ao fundo. Lembro-me de estar deitado na cama com Camila, o rosto dela corado de sol, e pensar: era exatamente disso que eu precisava. Mas no 3º dia fiquei inquieto. Nunca fui o tipo de pessoa que consegue ficar parada no mesmo lugar por muito tempo. A parede do resort começou a parecer uma gaiola, mesmo sendo linda. Eu queria explorar. Foi aí que surgiu a ideia de alugar um carro. Na manhã seguinte, depois de um café da manhã farto, pegamos um transporte particular para uma cidade próxima para buscar o carro alugado. O motorista que nos levava era mais velho, provavelmente na casa dos 50, com linhas profundas no rosto e olhos cansados. Perguntou de onde éramos e, quando respondemos São Paulo, ele riu baixinho. Frio lá, muito frio. Mas no caminho, porém, seu tom mudou. Num português quebrado, avisou: Fiquem perto da orla. Aqui é seguro, mas estrada de terra, interior, perigoso. Pessoas ruins, entendem? Camila assentiu rápido. Eu, no começo, achei exagero, mas havia algo na voz dele. Não era apenas um conselho casual, era quase um aviso desesperado. O local de aluguel era modesto, parecia mais uma oficina de bairro do que uma agência.
Os carros não eram chamativos, apenas modelos econômicos. Ficamos com um Nissan branco que já viu dias melhores. Camila sussurrou. Pelo menos tem ar-condicionado. Dirigir parecia liberdade. A estrada costeira se estendia sem fim, com o oceano aparecendo entre os coqueiros. Passamos por uma vila de casas coloridas, barracas de frutas e cachorros dormindo preguiçosos na rua. A vida parecia andar mais devagar ali. Olha, Camila, falei, sorrindo. Esse é o Brasil de verdade, não só a bolha do resort. Ela sorriu de leve, mas percebi que ainda estava tensa. Mais à tarde, uma estrada de terra chamou minha atenção. Parecia ruim, mas transitável. Minha curiosidade falou mais alto. Vamos dar uma olhada. Camila franziu a testa. Num carro alugado? Vamos acabar com ele. Só uma voltinha, ver aonde vai dar. Ela suspirou, mas não discutiu. Entrei na estrada. A mata nos engoliu quase imediatamente. O silêncio era absoluto. Só o barulho dos pneus no cascalho e o canto dos pássaros. Era lindo, selvagem, intocado. Mas depois de uns 15 minutos, o nervosismo dela me atingiu. Resolvi dar a volta. Foi nesse momento que 3 homens surgiram da mata à frente. Não eram trabalhadores, nem viajantes. Algo no jeito deles congelou meu sangue. Um se aproximou da janela, falando rápido. Abaixei um pouco o vidro, forçando um sorriso. Consegui entender uma palavra repetida. Dinheiro. Outro bateu na janela de Camila. O terceiro sacou uma nafa. Sem pensar, pisei fundo. O carro arrancou e eles ficaram para trás. Quando voltamos para o asfalto, Camila tremia, lágrimas escorrendo. A gente podia ter morrido, ela gritou. Eu só consegui dizer, desculpa. No dia seguinte, prometemos não sair mais do resort. Mas quando um funcionário comentou sobre uma piscina escondida, um paraíso secreto, parecia tentador demais. Ele garantiu, era perto, seguro. Contra o bom senso, fomos. Mais uma estrada de terra. Placas de madeira nos guiavam para uma trilha na mata. O ar cheirava a olhas úmidas, quase mágico, até ouvirmos passos que não eram os nossos. Um homem surgiu. Roupas gastas, expressão dura. Disse que era o caminho para a piscina, gesticulando para seguirmos. Algo nele estava errado. Camila apertou meu braço e sussurrou. Ele tem uma nafa. A adrenalina tomou conta. Segurei a mão dela e disparei. Corre! Corremos pela trilha, galhos arranhando nossa pele. Atrás de nós, mais vozes, mais passos. Chegamos ao carro ofegantes, mas 3 homens surgiram, puxando as maçanetas, batendo nos vidros. Um soco rachou o para-brisa. Liguei o carro com as mãos trêmulas e acelerei. No retrovisor, eles viraram sombras. Camila chorava sem parar. Eu quero ir embora agora! E pela primeira vez eu concordei. Devolvemos o carro naquela mesma tarde. O vidro não quebrou, mas ficou marcado por punhos e sujeira. De volta ao resort, nos trancamos no quarto. Só saíamos para comer. Dias depois, voltamos para São Paulo. Pela primeira vez, o ar cinza da cidade pareceu um alívio. Até hoje, não consigo andar em uma área arborizada sem lembrar daqueles passos. Camila nunca mais quis viajar para fora do país. Às vezes me pergunto se arruinei essa parte da vida dela. Se a minha curiosidade roubou algo de nós dois. Tudo que eu sei é o seguinte: o paraíso nem sempre é o que parece. E às vezes, quando você deixa a segurança do conhecido, não encontra apenas aventura. Encontra um medo que pode te seguir para sempre. Eu nunca fui muito fã de voar. Mesmo quando criança, minhas mãos suavam só de passar perto de um aeroporto. A visão dos aviões taxiando na pista me dava um aperto no peito. Minha mãe costumava brincar. Rafael, você nunca vai sair de São Paulo se não conseguir pegar um avião. Ela não estava errada, mas conforme fui crescendo, descobri uma alternativa: viagens longas de carro. Eu dizia a mim mesmo que não precisava ficar preso dentro de um tubo de metal a 10.000 metros de altura, quando podia simplesmente manter minhas mãos no volante, minha música tocando e o mundo passando ao meu ritmo. Foi por isso que, quando minha prima Larissa me contou que finalmente tinha conseguido vaga para correr a maratona de Belo Horizonte,
Escolhi dirigir de São Paulo até Minas Gerais em vez de voar. Ela vinha treinando há anos e eu não podia perder esse momento. Nós crescemos quase como irmãos, principalmente depois que o pai dela faleceu quando ainda éramos adolescentes. Rafael, você sabe que são quase 9 horas de estrada, né? Meu amigo Rodrigo comentou quando contei o plano. Umas 10 se for devagar. Para mim dá 9, respondi, rindo. Rodrigo balançou a cabeça. Cara, você é maluco. De avião são 50 minutos. Eu sorri. Ah, mas a estrada é a minha praia, você me conhece. E era verdade. Eu gostava das viagens longas, do silêncio da noite, do jeito hipnótico que a rodovia cria quando tudo escurece e a única luz vem do painel do carro. Mas também sabia que essas horas no meio da madrugada podiam ter algo de estranho. Saí por volta das 15 horas de uma quinta-feira, planejando chegar a BH entre 23 horas e meia-noite, se não parasse muito. Já tinha pegado a Fernão Dias antes e lembrava bem das longas extensões de Marta, cidades pequenas, adormecidas e trechos quase desertos, onde parecia que você era a última pessoa viva no mundo. Levei lanches, água e 2 garrafas de café na garrafa térmica, no banco do passageiro. Meu celular preso ao painel, GPS estimando pouco mais de 9 horas. As primeiras horas passaram rápido. O sol da tarde se esticava sobre os campos, e quando cheguei perto de Extrema, o céu já estava em tons azul escuro. Fiz uma parada por volta das 8 horas para abastecer e ir ao banheiro. Liguei para Larissa do posto. Você realmente saiu depois do trabalho, tá doido? Ela riu. Sim, mas estarei aí de manhã. Quero te ver na linha de largada. Obrigada, Rafa. Significa muito para mim. Aquela ligação me deu forças, mas perto da meia-noite já estava dirigindo há quase 9 horas. A estrada estava deserta, meus farões iluminavam apenas as linhas brancas intermináveis do asfalto. Foi aí que vi faróis atrás de mim. No começo, não liguei, mas percebi que não via nenhum outro carro há pelo menos 20 minutos. E de repente, lá estavam eles, muito próximos, preenchendo todo o meu retrovisor. Vai, amigo, pode passar, murmurei, jogando o carro para a direita. A caminhoneta velha que se aproximava não passou. Em vez disso, ficou emparelhada comigo. Era um modelo dos anos 90, cheio de ferrugem, pintura gasta, mas não acelerava. Ficava ao meu lado, acompanhando a velocidade. Meu coração disparou. Pisei no acelerador para me afastar. No mesmo instante, eles mudaram de faixa e grudaram atrás de mim, faróis altos me cegando pelo retrovisor. Apertei mais o volante. Aquilo não era normal. Troquei de faixa, eles me seguiram. O motor da caminhoneta rugiu e, de repente, ela jogou para cima de mim, como se fosse me empurrar para o acostamento. Meu Deus! Gritei, desviando bruscamente. O veículo acelerou e entrou na minha frente, freando de repente. Pisei fundo no meu próprio freio, pneus cantando, cinto de segurança travando no peito. As luzes de emergência deles piscavam e uma mão acenou pela janela, mandando eu encostar. Nem pensar, murmurei, as mãos tremendo. Aproveitei a brecha, joguei para a esquerda e acelerei. O velocímetro passou dos 120, 130 e mesmo assim, no retrovisor, os faróis voltaram. A adrenalina queimava no peito. Vi uma placa verde indicando saída a 1 quilômetro. Cruzei as pistas vazias e entrei na alça de acesso. O carro quase cantou o pneu no asfalto. Achei que tinha despistado, mas segundos depois, os faróis surgiram atrás de mim. O caminhão emparelhou de novo. 3 pessoas dentro, máscaras, não de pano ou bandana, máscaras plásticas, brancas, com bigodes curvados nas pontas, o mesmo tipo daquelas de filme, sorrindo falso. Eles viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhando direto para mim. Silêncio absoluto. A luz do semáforo ainda estava vermelha. Eu não esperei. Afundei o pé no acelerador e cruzei o cruzamento,
buzinas estourando ao redor. Entrei na rodovia principal, zigue-zagueando até ver outros carros. Aquilo me deu um alívio, como se fosse salva-vidas. No retrovisor, a caminhoneta hesitou e então virou para outra direção. Não parei até entrar num posto grande de estrada, com estacionamento iluminado. Matei o motor, afundei no banco e tentei controlar a respiração. Minhas mãos não paravam de tremer. Adormeci ali mesmo, por puro cansaço. Quando acordei já era manhã, caminhoneiros e famílias enchendo o pátio. Por um instante pensei que tinha sonhado, mas meu coração ainda carregava o eco daquele medo, e eu sabia que tinha sido real. Continuei a viagem em silêncio. Quando contei para Larissa mais tarde, ela levou a mão à boca. "Rafael, isso é aterrorizante. Você anotou a placa?" Balancei a cabeça. Não consegui ver. Talvez estivesse coberta. Talvez eu tivesse ocupado demais tentando não morrer. Depois da maratona, pensei em ir até a polícia. Mas o que diria? 3 caras mascarados em uma caminhoneta tentaram me tirar da estrada. Sem placa, sem prova. Não daria em nada. Mesmo assim, até hoje, não consigo esquecer aquelas máscaras viradas para mim, silenciosas, pacientes, como se já tivessem feito aquilo antes. E talvez, só talvez, façam de novo. Nunca gostei de dirigir à noite, mas às vezes a vida se complica de tal forma que você não tem muita escolha. Era início de março. Ainda fazia frio o suficiente para que o ar cortasse a pele. E eu estava voltando para casa depois de passar a noite no apartamento do meu amigo Marcelo, no centro de São Paulo. Ele tinha chamado alguns de nós para uma reunião simples, nada especial. Ficamos sentados, pedimos comida por delivery, rimos lembrando da época da faculdade e conversamos sobre como nossas vidas tinham mudado. Marcelo sempre foi o tipo que tenta reunir todo mundo, mesmo quando a vida adulta insiste em afastar com trabalho, responsabilidades e desculpas. Quando saí, já era quase meia-noite. Pensei em ficar, mas o apartamento dele era pequeno, de um quarto só, e o sofá já estava ocupado por outro amigo. Além disso, minha casa em Atibaia ficava a apenas 1 hora dali, atravessando rodovias cercadas por trechos de mata e estradas longas e solitárias. Mas o tempo não colaborou. Assim que deixei a cidade, uma neblina espessa se formou. No início era só uma névoa leve sob os postes, mas conforme avancei para as estradas mais afastadas, tornou-se impenetrável. O tipo de neblina que faz os faróis altos piorarem, não melhorarem. Cada curva era engolida pelo cinza, e até as faixas refletivas desapareciam sob aquele peso. Baixei o vidro para deixar o ar frio bater no rosto, tentando me manter desperto. Já estava cansado depois de um dia cheio. Comida pesada, risadas forçadas para disfarçar o sono. Minhas pálpebras pesavam. Liguei uma playlist antiga, músicas da época em que tirei carteira, na tentativa de me manter focado. A estrada parecia vazia, exceto por alguns caminhões, placas de lugares distantes, motoristas que eu me perguntava como aguentavam aquelas madrugadas. Era perto da 1 da manhã quando aconteceu. No meio da neblina, vi o brilho fraco de lanternas traseiras. Um carro, meio na pista, meio no acostamento. O coração disparou e instintivamente freiei forte, desviando por pouco. Parei logo atrás, tremendo. O carro era um sedã preto. Depois de alguns segundos, ele puxou para o acostamento de vez, como se abrisse espaço para mim. O veículo ficou parado e logo depois a janela baixou. Um braço acenou chamando para eu encostar. Hesitei. Tudo em mim gritava para não fazer isso, mas ainda estava atordoado pelo quase acidente. Talvez o motorista precisasse de ajuda. Não seria incomum ver pane naquela rodovia. Encostei, mantendo distância. O sedã avançou devagar, saiu da rodovia e parou de novo. A porta se abriu. Da neblina surgiu um homem alto e magro, com uns 30 anos, jaqueta escura e jeans. Seu sorriso parecia amigável, mas ansioso demais. Baixei o vidro apenas alguns centímetros. Noite difícil para dirigir, né? Ele disse com um tom casual, mas firme. É, respondi seco. Tá indo para longe? Perguntou. Casa, evitei detalhes. Ele assentiu. Neblina assim é perigosa, melhor encostar um pouco. Balancei a cabeça. Vou ficar bem. O sorriso dele contraiu, como se segurasse irritação. Então por que parou? Engasguei numa resposta. Precisei ver uma mensagem no celular.
Menti. O olhar dele deixou claro que não acreditava. O sorriso voltou, mas agora parecia cúmplice. Moro logo ali, 5 minutos daqui. Minha esposa e meu filho estão em casa. Você podia ficar lá até a neblina passar. É mais seguro. Meu estômago revirou. Balancei a cabeça. Agradeço, mas vou continuar. Tem certeza? A voz dele endureceu. Acidentes acontecem. 10 vezes mais chance de morrer numa noite assim. Você está cansado. Devia pensar na sua família antes de voltar para a estrada. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu não tinha mencionado família. Segurei o volante firme. Vou ficar bem. Ele me encarou em silêncio por um momento. Olhei para o carro dele. Foi quando percebi. Havia alguém no banco do passageiro. Uma sombra que se mexeu. De repente, o homem puxou a maçaneta da minha porta com força. A trava resistiu, mas meu coração disparou. Ao mesmo tempo, a porta do passageiro do sedã se abriu. Outro homem saiu correndo, mais corpundo de capuz, com um taco de beisebol na mão. "Sai do carro!" gritou o primeiro. Engatei a marcha ré, pneus cantando. O segundo tentou acertar, mas errou por pouco, o taco batendo perto do meu paralama. Girei o volante, quase caí na vala, mas consegui voltar para a rodovia. Acelerei fundo, os faróis abrindo túneis estreitos na neblina. Não olhei para trás. Não conseguia. Cada farol que surgia depois me fazia gelar, esperando ver o sedã preto. Mas ele nunca apareceu. Cheguei em Atibaia já tremendo. Parei num posto iluminado, fiquei alguns minutos tentando controlar a respiração. Pensei em ligar para a polícia, mas o que diria? 2 homens tentaram me tirar do carro no meio da madrugada? Provavelmente teriam sumido antes de alguém chegar. No dia seguinte, registrei a ocorrência. O policial ouviu em silêncio e depois comentou que havia relatos semelhantes. Pessoas sendo acenadas por carros parados na neblina, encontros estranhos em estradas secundárias. Sempre histórias que terminavam com motoristas escapando por pouco. Nenhuma prisão feita. Agora, toda vez que passo por aquele trecho em noite de neblina, lembro daquele sorriso estranho, da sombra no banco do passageiro, da mão puxando minha porta. E penso no que teria acontecido se eu abaixasse mais o vidro. Se aqueles homens conseguiram pegar alguém. Ou se alguém não teve a mesma sorte que eu. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.